Bom, vamos começar hoje falando sobre os lugares geométricos e duas coisas importantes que tem sobre lugar geométrico duas palavrinhas que estão sempre ligadas aos exercícios, que é a palavra distar e equidistar. Distar significa ser ou estar distante, ou seja, distar, por exemplo, nós vamos usar esse exemplo aqui das retas paralelas R e S. Quando eu tenho duas retas paralelas, eu sei que, mesmo que essas retas sejam prolongadas para o infinito, eu sei que entre as duas sempre vai existir uma distância constante, que eu posso chamar aqui de D. Aqui também vou colocar um Dzinho. Essa distância D, ela é característica das duas retas paralelas que elas possuem entre si. Então, quando é que dista, por exemplo, o ponto P, a distância D é o que separa o ponto P da reta S, assim como o ponto P' da reta R, ou seja, qualquer ponto que estiver sobre qualquer uma dessas retas, tanto R como S, vai distar D da outra reta paralela a si. Ou seja, P dista D de S, P' dista D de R. Ok? Então, P e P' distam D de S e R, respectivamente. E outra coisa é agora sobre equidistar. O que é equidistar? Distar igualmente de dois ou mais pontos, ou seja, o exemplo mais interessante para mostrar isso é a mediatriz. Essa linha que está passando aqui, que divide o segmento AB em duas partes congruentes, se chama mediatriz. Ela é quem é responsável por dividir segmentos em partes iguais. Ou seja, qualquer ponto dessa minha mediatriz, ele pode estar aqui, aqui, aqui embaixo, mais para cima, ele vai ter a mesma característica. Ele sempre vai distar a mesma distância D dos extremos desse meu segmento, ou seja, que equidista a distância D de A e de B. E o meu exemplo favorito, que trabalha tanto distar como equidistar, é a circunferência. Porque na circunferência, nós temos a primeira característica. R e R' distam R de O, ou seja, elas possuem a mesma distância que aqui na circunferência é o raio. Ou seja, qualquer ponto que estiver sobre o anel da circunferência, ele vai ter a mesma característica de a distância que vem até o centro seja a mesma, que nesse caso é o raio. E eu também posso trabalhar que O, ele é equidista de R' e R. Por quê? Porque O está aqui, a distância dele até Rzão é o raio, e a distância dele até Rzão' é o raio também. Então, O equidista de R e de R', ok? Então, só para a gente dar uma fixada nessas duas propriedades, vamos fazer esse primeiro exercício que diz: dada R, que é essa reta, que eu esqueci até de colocar o Rzinho, dada a reta R e os pontos A e B, determine C que equidiste de A e de B. Ou seja, ele quer um ponto que equidiste de A e B. Equidistar, eu posso usar a mediatriz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é unir os pontos A e B. Pronto, eu uni A e B. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma mediatriz
e vou prolongar ela até tocar na reta R. Quando ela tocar na reta R, ela vai definir o ponto. Esse ponto será a resposta da minha questão, que é um ponto C, que equidista de A e B e está contido na reta R. Vamos lá. Arco para cima, arco para baixo. Novamente, aqui. E aqui eu vou prolongar um pouquinho porque não definiu aqui. O meu compasso tá mexendo um pouquinho. Pronto. Aqui e aqui. Agora eu vou unir aqui. Vou tirar isso aqui. E agora eu vou fazer tracejado. Eu espero que dê pra ver no vídeo. Pronto. Veja só, a minha mediatriz tocou aqui na reta R, nesse ponto aqui. Eu vou usar essa canetinha rosa e vou marcar aqui o meu ponto C. Então, atendido o que ele queria, né? Um ponto C que equidiste de A e de B e que esteja contido na reta R. E só para provar que isso é verdadeiro, eu vou marcar com o compasso, desculpa, bati aqui. Eu vou marcar com o compasso ponta seca em C, abertura até A. Travo. Veja só, a abertura do meu ponto C até o ponto A é a mesma até o ponto B, ok? Pronto, agora nós temos o segundo exercício, que diz: encontre o ponto P que equidiste de A e de B e que equidiste também de C e de D. Ou seja, ele não quer um ponto só que ao mesmo tempo tem a mesma distância para todos. Ele quer um ponto que equidiste do segmento A e B e um ponto que equidiste do segmento C e D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é unir esses pontos. Vamos lá. Aqui vai ficar o segmento AB. E aqui o segmento CD. Pronto. Agora, vamos traçar as mediatrizes e prolongá-las. Quando a gente fizer isso, a gente vai definir o ponto P, que é a resposta da questão. Só mais um pouquinho aqui, porque pronto. Agora eu vou unir, prolongar. E aqui também. E olha lá, o ponto que ele pediu está bem aqui. Um ponto P. E esse ponto tem que equidistar do segmento AB, vamos ver aqui. Ponta seca em P, abertura até A, até B. E veja só. Ok. Aí, para o segmento CD é outro, né? Porque o segmento CD, eles não são... só se o ponto fosse... Só se C e D fossem segmentos paralelos, a e P seria bem no meio, né? Veja só aqui, C.
e D. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro vídeo e espero que tenha sido bem compreensível.